não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã pegou uma lanterna, acendeu, correu ao mercado e pôs-se a gritar: procuro Deus, procuro Deus. Olá, eu sou o professor Cleiton, bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia. Se você está curtindo o canal, as aulas, dê um like, curtam as nossas videoaulas, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das aulas. Pessoal, iremos falar hoje sobre o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. Uma aula muito pedida por muitos alunos que me mandam mensagens, me encontram por aí, pedem para eu gravar essas aulas para vocês sobre Nietzsche. A aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito fundamental da sua filosofia, um conceito muito importante, muito mal compreendido por muitos pesquisadores, por muitos leigos que pegam as obras do Nietzsche, leem e acabam interpretando de uma maneira totalmente errônea, totalmente errada, mesmo, totalmente inconsequente até mesmo, porque acabam deturpando tudo o que o Nietzsche falou, né, sobre esse conceito, que seria o conceito da morte de Deus. Ou seja, Deus está morto, Deus morreu, não há mais Deus, Deus morreu, Deus está morto, nós o matamos. Nós o matamos. Como assim nós o matamos, Deus? É isso que nós iremos ver hoje, né? Então Nietzsche, pessoal, ele foi um filósofo alemão que viveu ali por volta do finalzinho do século XIX, meados do século XIX, ele nasce em 1844 e ele vive até 1900, e ele trouxe esse conceito, ele criou um conceito que acabou estremecendo as bases da Alemanha do século XIX. Que inclusive não havia nem sido unificada ainda. Então Nietzsche, ele como um filósofo que viveu a sua época, questionou a sua época, ele levantou essa hipótese da morte de Deus, né? E o conceito de morte de Deus, ele é um conceito que foi durante toda a historiografia e até mesmo na época contemporânea, ele é um conceito muito mal interpretado, muito mal compreendido, porque as pessoas elas leem o Nietzsche como um livro de autoajuda, ou como por exemplo, esse conceito de morte de Deus, muitas pessoas levam para o lado religioso, sendo que ele não discutia a religião com esse conceito, quando ele levanta essa hipótese, essa possibilidade, né? E por que as pessoas leem os livros do Nietzsche, algumas pessoas, é lógico, como livros de autoajuda? Porque o Nietzsche, justamente, ele trata sobre a valorização da vida humana e ele traz o cerne da questão, na verdade, ele tem uma grande preocupação com a questão do ser humano, do homem, e ele tenta revalorizar a vida humana aqui na Terra, né? Ou seja, viver, enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas, a vida como ela é, né? Então, Nietzsche, o que ele queria dizer com isso, com a questão da morte de Deus? Quando nós olhamos para a nossa época, do século XIX até o período contemporâneo, o período pós-moderno, né, o período pós-contemporâneo, como alguns preferem abordar, né? Quando nós olhamos para essa época atual nossa, nós vivemos com o mundo, nós percebemos que o mundo ele passa por uma grande crise, né? Uma grande crise, chamada grande crise do sujeito, a crise do sujeito moderno. O que seria essa crise do sujeito moderno? O homem hoje, o homem do século XXI, o homem do século XX e o homem do final do século XIX, ele não tem mais uma referência, ele não tem mais um modelo, ele não tem mais aquele modelo, né, aquela referência que ele tinha para seguir, para se guiar e para tomar como um sentido, como algo que dava sentido para a sua existência. Então, quando nós chegamos aí no iluminismo, passamos pelo século XX, chegamos no século XXI, nós percebemos que o homem ele foi mudando a sua forma de ver o mundo, a sua forma de abordar o mundo, a sua forma de entender a sua existência, a sua realidade. E esse processo todo o surgimento da ciência, da tecnociência, da tecnologia,
ela foi tomando o lugar que antigamente era de Deus, ou seja, o lugar central, o centro do universo, o centro das explicações, aquilo que dava sentido à vida humana, ele deixa de existir. Ou seja, o ser humano, ele durante 20 séculos, ele teve a religiosidade como algo que dava sentido à existência dele, né? A partir do século XIX, a partir do iluminismo, esse sentido religioso, essa religiosidade, como uma verdade absoluta que dava sentido à sua própria existência, acaba perdendo sentido. Então, quando Nietzsche levanta, ele diz que Deus está morto e nós o matamos, ele se coloca aí como um grande... Aliás, ele não se coloca como um grande profeta, como aquele que vai anunciar, né, um novo mundo, uma nova abordagem, ou seja, um novo modelo, né, que vai dar sentido para esse... Ele não traz isso. Na verdade, quando ele levanta a possibilidade da morte de Deus, ou, na verdade, quando ele afirma a morte de Deus, que Deus está morto, ele se referia ao afastamento do homem diante de Deus, ou seja, o afastamento do ser humano, né, o afastamento Deus não faz mais sentido, a religião não faz mais sentido para a vida humana, não dá mais sentido para a vida humana, né? Então, ela não é mais o modelo, não é mais a verdade, o centro do cerne, o centro das possibilidades de explicação da natureza humana. Então, Deus está morto por quê? Porque nós o matamos, porque o ser humano ele colocou outras questões, outras possibilidades, outros modelos que dava sentido à vida, não somente um modelo, como era antigamente a religião. A religião ela ocupava um papel centralizador ali, central na vida humana, né, na sociedade. Então, ela regia, ela ditava valores, ela ditava estilos de vida, ela determinava como as pessoas iriam se comportar na sociedade. A partir do momento que o ser humano não vê mais sentido para a religião, ou a religião ela deixa de ser o centro do universo. A partir desse momento, nós acabamos matando Deus. Então vejam que Nietzsche, ele não estava discutindo religião, ele não se importava com a existência ou não de Deus. Ele não queria provar se Deus existe ou não. Não era essa a grande ideia do Nietzsche, como muitos pensam. Quando ele projeta a morte de Deus, ele anuncia a morte de Deus, lá no Gaia Ciência. Gaia Ciência foi um livro escrito por Nietzsche, onde ele apresenta pela primeira vez o conceito de morte de Deus. Depois ele retoma esse conceito, essa discussão em outros livros, como Assim Falava Zaratustra, né? Então, quando ele apresenta isso lá, essa ideia, esse conceito de morte de Deus lá na Gaia Ciência, o que ele queria dizer é que Deus já não faz mais sentido para o homem. Como assim não faz mais sentido para o homem? O ser humano, ele não se aproxima mais de Deus. Deus ele é deixado de lado, e no lugar de Deus, no lugar desse modelo que dava um sentido, uma explicação para a vida humana, o ser humano ele colocou outras possibilidades, outros modelos, como o capitalismo, como o poder, como a busca pela felicidade, como a busca pelo dinheiro, como a busca pela fama. Então, ou seja, outras possibilidades. E nós temos o Dostoiévski, que apresenta vai levantar uma outra problemática aí. Então, se Deus não existe, tudo seria permitido. Tudo seria permitido. Será que tudo seria permitido se Deus não existe? Se ele não existir? O homem ele buscou tanto o sujeito moderno, o sujeito contemporâneo, ele buscou tanto esse sentido para a vida em outros modelos e outras verdades que ele acabou não encontrando, né? E quando você não encontra, não dá sentido, quando você busca, você olha a ciência, o conhecimento científico, como algo que vai ressignificar a sua vida, a sua existência, e você não encontra esse sentido para a vida na ciência, no capitalismo ou em outras questões, o homem ele acaba entrando numa crise de representatividade, uma crise de sentido. E é o que o ser humano vive hoje. O homem moderno ele vive essa crise de representatividade. Se Deus não é mais o centro do universo, se Deus está morto no sentido de
Se Deus está morto, no sentido de que ele não representa mais a vontade do ser humano, não representa mais um modelo que explica as questões humanas, Deus ele acaba não fazendo mais sentido e o homem não consegue encontrar esse sentido que outrora ele encontrava na religião, encontrava em Deus. Ele não consegue encontrar mais nenhuma outra possibilidade, nenhum outro modelo. Então Nietzsche, quando ele traz essa tese de que Deus está morto e nós o matamos, ele falava justamente nessa falta de sentido. Hoje nós podemos observar que as grandes igrejas, as missas ou os cultos de domingo, por exemplo, eles são vazios. O Nietzsche falava isso na sua época. Ele dizia que posteriormente, numa época posterior à sua, numa época futura, as igrejas iriam estar cheias de idosos, ou vazias, e as poucas pessoas que iriam frequentar as igrejas seriam idosos, né? E isso nós podemos observar hoje na nossa época que realmente isso faz sentido, né? As pessoas procuram a felicidade em outras questões, em outros universos, em outros fatores, e ao invés de não ver mais esse sentido, né, voltado para Deus. Bom, pessoal, vamos terminar por aqui a aula. Na próxima aula a gente continua vendo o pensamento do Nietzsche. Se você gostou da aula, curte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um abraço, até a próxima aula.